Museu da Pelada veio até São Paulo, no CT Joaquim Grava, CT do Corinthians, para bater um papo com Daniel Augusto Júnior, o homem por trás das lentes do Corinthians. Daniel, primeiro queria agradecer você por receber a gente aqui, fazer parte desse museu que já conta com alguns fotógrafos que já passou por aqui. Gente importante, né? Sérgio Moraes, Nana Moraes, Washington, Tristão, tudo amigo. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Uma honra pra gente receber você. Muito obrigado. Acabei virando fotógrafo meio sem querer. Nunca pensei em ser fotógrafo na vida. Sempre gostei de morar no interior, sempre gostei de vaca, de porco, de pé de manga. Mas aí morei um tempo no interior de São Paulo, não deu certo. E quando foi janeiro de 77, eu entrei para ser assistente de estúdio de um fotógrafo, o Rômulo Fialdini. E de lá para cá não parei mais. Também nunca pensei em ser fotógrafo do Corinthians, as coisas aconteceram naturalmente. A fotografia entrou na minha vida naturalmente. O Corinthians não tão naturalmente, porque eu sou corintiano desde 1900 e nada. Meu pai já era corintiano, colecionava umas revistas do Corinthians e eu cresci vendo aquelas revistas. Então eu aprendi a ser corintiano. Mas ser fotógrafo do Corinthians nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Aconteceu naturalmente e hoje eu ergo as mãos para o céu por ter acontecido. E você, em 77, começou no MASP, né, em São Paulo? Então, o Rômulo Fialdini era fotógrafo do MASP. Eu não sabia nada, não sabia nem pegar numa câmera. E um amigo em comum, o Dalton Pastore, me conhecia, amigo do Rômulo, me arrumou um estágio com o Rômulo. Então eu fazia assistência para ele. Então, eu ia fotografar os quadros, pegava o quadro lá do acervo, levava num pedestal e fotografava. Aí trocava o quadro, pegava uma escultura. Então esse foi o meu começo na fotografia, fotografando objetos de arte. Um pouquinho depois eu parei de trabalhar com o Rômulo e fui trabalhar com o Jean Solary. Jean Solary era um francês radicado aqui no Brasil que tinha sido fotógrafo da Realidade e do Cruzeiro, duas das revistas mais importantes de informação que o Brasil já teve. A revista Realidade, então, revolucionária, porque praticamente inventaram a dupla repórter de texto, repórter fotográfico. Saíam os dois para fazer a matéria, os dois para apurar a matéria, e isso enriquece... Até hoje, né? E a Realidade não. A Realidade, não, esse molde assim, de fotógrafo e repórter, né? Então, isso tá até hoje. Não, isso está mais em matérias especiais hoje em dia, isso ainda acontece. Devido à revolução tecnológica e tal, essa dupla também quase que não existe mais hoje. A não ser sai repórter de texto, repórter fotográfico para uma matéria especial. Hoje em dia, para a cobertura do hot news, que a gente chama, dificilmente você tem a dupla saindo junto, no mesmo carro, com o motorista, para fazer uma reportagem. É uma pena, mas é a realidade. E depois de trabalhar como assistente, você entrou para a agência F4. Isso já veio mais nos anos 80? Nos anos 80. A agência F4 foi uma das primeiras agências de fotojornalismo no Brasil. Por, na época, fazer uma fotografia muito social. Os fundadores que foram Nair Benedito, Delfim Martins, o Juca Martins, o Ricardo Malta, começaram esse trabalho. Eu entrei um pouco depois, quando a F4 teve uma reformulação, eu entrei nessa reformulação e fiz parte da equipe de fotógrafos. Nós éramos mais ou menos em 16, 17, alguns fotógrafos do Rio, Ricardo Azuri, Zeca Guimarães, Zeca Araújo, Stefan Columban, todos eles estão no Rio hoje, Rogério Reis, todos eles fizeram parte do staff da F4 e nós éramos sócios nessa agência. Eu imagino que por ela ser uma pioneira no Brasil, lutar pelos direitos, implantar aqui nos direitos, né, do fotógrafo, tenha sido muito importante para você, né? Eu queria saber como que foi participar desse momento que ajudou muito a mudar. Então, a agência F4, posso dizer que foi a pioneira na briga pela lei do direito autoral, para que a lei, na época, 5973, fosse aplicada à fotografia. Porque o que pouca gente sabe é que a fotografia do profissional,
ela se, em termos do direito autoral, da lei do direito autoral, ela se equivale a uma obra de arte. Então eu posso dizer que uma foto que eu faço aqui no CT, para a lei do direito autoral, ela é tão respeitada quanto uma obra de arte de Salvador Dalí e de quem quer que seja. E na época ninguém falava nisso. E a F4 começou essa briga para que a foto fosse creditada, para que na época, hoje em dia não é assim, mas na época, um jornal, uma revista queria uma foto, você mandava o slide para ele, ou você mandava uma 18 por 24. Normalmente isso se perdia, isso era jogado fora, o nego cagava e andava para o trabalho do fotógrafo. A F4 começou a usar uma seção de direito autoral, encaminhava essa fotografia, essa imagem, e estipulava um prazo para devolver. Isso era revolucionário na época. Numa época em que nas redações de jornal, para editar uma fotografia, revelava o filme preto e branco, fazia o contato, que é em tamanho original, e eles para editar foto, eles furavam o contato. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aquele é o trabalho de um profissional. Ah, esta foto é boa? Pumba, furava. Então você imagina o que eles faziam com os originais dos fotógrafos. E a F4 foi a primeira a brigar para que o original fosse devolvido e que o trabalho do repórter fotográfico fosse respeitado. Fosse respeitado também tentando implantar uma tabela de preços mínimos, porque era tudo aleatório, ninguém sabia como cobrar. A F4 também brigou por isso. Então, por isso, ela é muito do respeito que a fotografia tem hoje em dia no Brasil se deve à agência F4, a Juca Martins, Nair Benedito, Delfim, Ricardo Malta, Ricardo Azul e toda aquela trepa toda de fotógrafos. Ainda na F4, eu cobri férias de alguns fotógrafos de alguns órgãos de imprensa. Foi nessa época que eu trabalhei na revista Veja, quando o editor de fotografia era o Jorge Rosenberg. E eu sempre intercalei ser freelancer com trabalhar empregado. Foi assim, eu entrei no Globo, fiquei lá 4 anos, na Folha eu fiquei um pouco menos tempo, e o lugar onde eu fiquei mais tempo empregado foi no Lance. Eu participei da equipe inicial do Lance, começou em setembro, outubro de 1997, aqui em São Paulo. Eu fiz parte dessa primeira leva de jornalistas e eu fiquei de 97 a 2001 no Lance. Daí, e no Lance, um dos outros jornais e revistas, você faz todo tipo de cobertura, e no Lance foi especificamente futebol, que me ajudou muito para desenvolver o trabalho que eu faço aqui no Corinthians hoje. E quando você começou na fotografia, não tinha esse interesse de já atuar na área esportiva ainda? Não, foi meio sem, como eu te falei agora há pouco, foi sem querer. As coisas foram acontecendo, quando o Lance começou, eu estava como freelancer. E aí eu fiquei sabendo, esses rumores sempre acabam escapando, que uma editora carioca ia lançar um jornal só de futebol, São Paulo e Rio. A partir dessa informação eu comecei a conversar com os amigos cariocas, os amigos de São Paulo, e eu cheguei nessa informação de que o Lance ia ter uma redação em São Paulo, ali na freguesia do Ó. Aí eu fui atrás e fui contratado pelo Lance, e de lá eu fiquei 4 anos. O Lance, para quem não sabe, é o primeiro jornal colorido do Brasil. Né? O primeiro tabloide colorido, falar só de esporte. O projeto era lindo no começo. Hoje, infelizmente, basicamente sobrevive do Lance digital. O impresso é praticamente uma cópia do digital. E o futebol, quando que ele começa a ter uma parte significativa assim, no seu trabalho, na sua vida, quando você começou a focar só no futebol? Então, foi a partir do Lance, porque a pauta toda era treino do São Paulo, era treino do Porto, era treino do Corinthians, então eram treinos e jogos. E aí você já deixou as outras áreas de lado? As outras áreas de lado. Depois do Lance, eu acho que acho que eu não lembro de ter feito uma pauta diferente que não fosse futebol. E você chegou no Corinthians em 2003. Eu estava como freelancer e um dia eu fotografei uma manhã, fotografei o treino do São Paulo. Quando eu estou vindo para a redação, toco o telefone. Você é o Daniel? Eu sou o Daniel.
eu sou, a pessoa lá se apresentou, era uma empresa de marketing esportivo que tinha ganho uma concorrência para fazer um novo site do Corinthians. Eu falei, Daniel, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu estou procurando um fotógrafo para fazer o site do Corinthians. E com todas as pessoas que eu converso, todas são unânimes em falar que você é o cara, que eu tinha que falar com você. Então eu queria saber se você gostaria, e aí marcamos uma reunião. Isso foi em 2003 que eu comecei a fotografar para o site do Corinthians. E desde aquela época, eu sempre com a ideia de fotografar bastidor, fazer o que eu faço hoje. E nunca deu certo. Em janeiro de 2008, a gente tinha caído para a Série D. Eu quero falar sobre 2008. Então, em janeiro de 2008, eu me apresentei lá em Itu, para o técnico Mano Menezes, e eu comecei a trabalhar aqui no Corinthians, direto, fotografando treino, jogos, viajando. Aí já como fotógrafo oficial do Corinthians, janeiro de 2008. E esse ano, sem dúvida nenhuma, tem uma importância gigantesca, né? Você viu toda essa mudança. Acredito que a vinda do Ronaldo também em 2009 tenha profissionalizado em todos os setores, né? Com certeza. O Ronaldo foi a grande revolução aqui no Corinthians, porque eu tenho fotos do Ronaldo treinando aqui no CT, quando não era nada. O vestiário ali era um container. Eu tenho o Ronaldo, eu tenho foto do Ronaldo fazendo crioterapia, que é aquela terapia no dentro do gelo, dentro de um tambor. Você imagina o Ronaldo, cacete, aqui no CT, dentro de um tambor de gelo. Eu tenho essa foto. E hoje o Corinthians é isso aqui. E a partir da chegada do Ronaldo, houve uma grande profissionalização do Corinthians para virar o que é hoje esse CT maravilhoso. Ali do lado já estão fazendo o CT da base, que vai ser muito parecido, porque você vai ter todo o aprimoramento que esse tem, o CT da base vai ter também. Então a gente pode dizer que você fez parte de toda essa mudança e viu de perto, né? Privilégio. É um privilégio, é realmente um privilégio. Ter participado e continuar fazendo, né, aquilo que foi o filé mignon da vida do Corinthians. Muitas ganhava, perdia como todos os times, mas esses 11 últimos anos que estou aqui resultaram em 11 livros, 12 campeonatos. É um privilégio. E logo em seguida, já depois dessa revolução, veio a tão sonhada Libertadores, né? O Mundial de Clubes. E eu queria que você contasse como que é estar nos bastidores, nas viagens, fazer parte desses títulos que marcaram a história do Corinthians. Então, a Libertadores foi assim, veio para lavar a alma por completo, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem passaporte, não tem o cacete A4, e quando ganha a Libertadores, ganha invicta. Contra o Boca Juniors, que é tido o papão das Libertadores, um time que você tem que respeitar sempre, porque o Boca Juniors é grande sempre. E a gente ganha do Boca Juniors, empata lá na Bombonera com aquele monstro daquele Romarinho, fazendo aquele gol fantástico, não sei onde ele achou aquela cavadinha lá. Empata lá e vem para o Pacaembu e o Emerson faz o que todo mundo sabe que aconteceu. Deu aquele... Então, assim, para quem não tinha passaporte, não tinha nada, tem a Libertadores invicta para encher a boca para falar, né? E aí tem o filé mignon, o Peter Cech parece que anunciou essa cereja semana. Do bolo. A cereja do bolo. Anunciou. O Peter Cech é freguês, o Chelsea é freguês. Então, a gente foi lá para Yokohama, acabamos com Yokohama, invadimos aquele estádio, ninguém vai fazer aquilo que a torcida do Corinthians Conta um pouco como que era você que estava lá, ver toda aquela multidão corintiana na cidade, do outro lado do mundo. Olha, cara, sempre diz que a torcida do Corinthians é aquilo, e tem sempre aqueles que fazem isso e aquilo. Em Yokohama não se tem notícia de nada que tenha acontecido. Era uma festa a cada entroncamento de ruas, era uma festa a cada shopping que você ia visitar nas horas vagas. Era uma festa, e Yokohama era uma festa. Os japoneses ficaram malucos com a estada do Corinthians no meio de quase uma neve, porque não tinha neve, mas tinha um granizo bem forte, muito frio, e a torcida invadiu o estádio e deu aquele show que maravilhou o mundo. E eu queria pedir para você contar alguma história que te marcou muito de bastidores. Eu sei que contou com o Ronaldo,
Roberto Carlos, Tite, Emerson Sheik, alguma história que tenha te marcado? Assim? Tem uma história que aconteceu com o Ronaldo, que aliás tem uma foto disso aqui. Tem sempre o rachão. Já aconteceram mais rachões. Parece que o rachão hoje está meio fora de moda, eles preferem treinar técnica e taticamente do que fazer rachão. Mas teve um rachão aqui e o Ronaldo era do time sem coletes. E o time de coletes, historicamente, ganha os rachões aqui. E o Sidney Lobo marcou uma falta contra o Ronaldo, e contra o time do Ronaldo. E ele ficou puto. Não foi! E eu fotografando. Uma 300. E nisso o Ronaldo dá um bico na bola, mas olha, vocês não têm noção o que é um bico na bola de um jogador profissional. Do Ronaldo, então, é uma loucura. Ele deu um bico para o lado que estava virado. E o lado que estava virado, quem era? Eu. Olha, teve aquele reflexo de fotógrafo, porque eu mantive a câmera no monopé na posição, disparando, e deu tempo de sair fora. A bola passa fazendo assim, do meu lado. Então o quadro, a foto que você tem o quadro é assim, 2:3, 2/3 do quadro é a bola enchendo, e aqui no campinho o Ronaldo fazendo uma careta. Você tem essa foto? Eu tenho essa foto. Amigo, se aquela bola pega em mim, eu não estava aqui para contar a história hoje. Então isso aconteceu aqui, nesse campo aqui. Então é uma história engraçada. E uma outra história legal, isso aconteceu em Yokohama, que eu também não esqueço. Eu não tenho essa foto, mas é uma foto que eu não gostaria de ter por causa do momento. Isso eu ia te perguntar, desculpa te interromper. Teve algum momento assim que você estava tão maravilhado com o que estava acontecendo que você preferiu não bater a foto e guardar aquilo na sua cabeça? Então eu vou contar essa primeiro. Porque não é que eu não quis fazer a foto. O ângulo não era favorável, tanto é que a foto que eu fiz é muito ruim, mas foi o gol do Ronaldo contra o Santos na Vila Belmiro, que ele deu aquela cavadinha em cima do Fábio Costa. Eu comecei a chorar. Eu, para chorar também é muito fácil, né? Qualquer coisa eu já começo a chorar. Se ficar contando uma história triste, eu começo a chorar aqui. Mas aquilo foi de encher os olhos. E parece que a Vila Belmiro é um palco para grandes gols, né? Porque lembra do gol do Marcelinho, no gol do fundo? Esse do Ronaldo foi no gol de entrada. Eu comecei a chorar. Eu mal fotografei o Ronaldo vindo, porque ele fez o gol e correu para o outro lado. Então eu não tinha ângulo para fazer uma foto. Eu dei uma foto assim, mais ou menos de registro, ele vindo para o banco de reservas para cumprimentar o banco. Mas eu comecei a chorar. Eu acho que o Paulo Pinto, que é um amigo fotógrafo de São Paulo, se não me engano, tem essa foto. Porque ele falou, Daniel, você não fotografou o Ronaldo? Eu falei, não, estou chorando, não estou aguentando. E aí tem a história então do que aconteceu no Yokohama. A gente fica sempre em duplas nas concentrações, né? E na época eu ficava em dupla com o Guilherme Prado, que era o assessor de imprensa. Aí eu estou aqui no computador trabalhando, tomando um vinho, porque está frio, vamos tomar um vinho. O Guilherme Prado na cama, minha cama aqui, de repente bate na porta. E sei lá, eu levanto, fui lá ver, era o Tite. Ô, Tite, quer vir com a gente? Deixa eu ficar aqui um pouco, porque eu estou com a cabeça muito quente. Então eu quero baixar a bola e conversar umas coisas com o Guilherme. Ele entrou, eu voltei para o computador, então nas minhas costas estava o Guilherme e o Tite em algum lugar. Aí eu estou lá trabalhando, eles falam alguma coisa e eu me viro. Cara, quando eu me viro, o Tite está sentado no chão, as costas apoiadas na minha cama e os pés apoiados assim em cima da mesa do Guilherme. O meu primeiro insight foi pegar a câmera para registrar. Que não teria nenhum problema, tenho certeza. Mas aquilo foi de uma pureza assim, de sentimento, de momento tão grande, que eu achei que se eu pegasse a câmera, eu ia mostrar um momento tão íntimo, que não precisava ser mostrado. Então essa foto eu não fiz, mas ela ficou registrada na minha cabeça para sempre. O Tite, campeão de tudo que ele ganhou aqui no Corinthians, sentado no chão, apoiado na minha cabeça, os dois pés assim, conversando com o Guilherme.